Em debate entre os deputados Coronel Tadeu e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, transmitido pelas redes sociais, o deputado federal Coronel Tadeu apontou os riscos para o país em uma administração Lula. O deputado apontou que não é produtivo acreditar que um governo Lula não teria apoio do Congresso e por isso é necessário que a população se mantenha atenta e em contato com seus representantes. Ele alertou: Lula terá apoio do Congresso? Claro que vai. Claro que vai. Só não vai ter se a população pegar ali na unha, apertar o seu deputado. Em quem você votou? Aperte ele mesmo, cobre essa postura, não apoiar esse governo. A PEC deve ser votada por esses dias. Teremos 4 semanas de trabalho ainda nessa legislatura. Se você quer que o Lula não pratique as maldades que está querendo contra você, contra o povo, contra o país, você vai ter que ser um brasileiro atuante na política. Isso é extremamente importante e imediato. O Lula vai vir com aquela bandeja de ofertas que sabemos quais são. Além das emendas impositivas, temos o tal do orçamento secreto, que nunca foi secreto, ele sempre foi público. O deputado explicou: vai vir a bandeja de ofertas e vamos ver dos deputados quem é que vai cair nessa conspiração. É uma forma de corrupção. Quem vai cair nessa corrupção para apoiar o governo e depois bater palmas para esse governo que ferrou a sociedade, o país. Ganhando muito ou pouco, todos vamos pagar essa conta. Ninguém escapa dessa cilada, dessa armadilha. Teremos inflação. Se a gente tiver que passar, vai ser muito dolorido. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança propôs uma estratégia. Precisamos de uma oposição com objetivos muito claros, com táticas para atingir esses objetivos. Principalmente, propostas que constroem a chegada desse objetivo. Quem vai dominar o parlamento e a discussão são aqueles que têm planos. Há muito tempo, desde a Dilma, 6 ou 7 anos, que não vemos manifestações populares em prol desses governos de esquerda. Temos maioria de população, de mobilização, de ativistas, até maioria de deputados, só que não temos planos e partidos para apoiar esses planos e comunicar de maneira efetiva. Vamos precisar de população na rua para defender e cobrar esses parlamentares. Isso funciona. Vimos durante o impeachment da Dilma como a pressão popular é fundamental para que os pilares de apoio do poder ditatorial comecem a ruir. A Dilma perdeu primeiro a popularidade, depois os deputados, depois os líderes partidários, os empresários que apoiavam o sistema. Quando perdeu a mídia, era uma questão de... São vários pilares, um efeito dominó. O governo Lula já começa fraco, balança que ele cai. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 16 meses,
Toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Você falou escancaradamente aquilo que eu queria falar mesmo. Foi, gente, eu fiz essa pergunta do Luiz porque a gente pensa muito igual. Lula terá apoio do Congresso? Claro que vai. Claro que vai. Só não vai ter se a população pegar ali na unha, pegar a chave de fenda, a morsa e apertar o seu deputado. Em quem você votou, aperte ele mesmo, cobre uma postura que nem essa do Luiz, cobre essa postura. Não vou apoiar esse governo, e eu também não vou, porque provavelmente a PEC seja votada aí dos 200 bilhões por esses dias. Nós vamos ter ainda mais 3 semanas, provavelmente, a semana que vem, 1, 2, 3, 4 semanas ainda de trabalho dessa legislatura. Em 4 semanas eles vão querer aprovar esses 200 bilhões. Com o meu voto, não. Com o voto do Luiz, também não. Não tem cabimento isso. Então você precisa, não só agora, mas principalmente pelos próximos 4 anos, se você quer que o Lula não pratique as maldades que ele está querendo contra você, contra o povo e contra o país, você vai ter que ser um brasileiro atuante na política, apertando aquele deputado que você votou. Isso é extremamente importante e imediato, porque ele vai vir com aquela bandeja de ofertas, que nós sabemos quais são, além das emendas impositivas, que isso está na lei orçamentária e tem que ser respeitado, e eu falo aqui para vocês, esse ano aqui nós estamos distribuindo 19.807.000 reais cada deputado para hospitais. São 5 áreas aí: saúde, educação, agricultura, infraestrutura e segurança pública. 19 milhões, mas os deputados querem mais. E aí o PT vai vir com aquela bandeja de ofertas. Quanto você quer, meu filho, para vir comigo? E aí, passa o mel, né, na frente do deputado e ele fala: eu quero mais 20, eu quero mais 30. Da onde sai esse dinheiro? Estão tirando dos ministérios, estão simplesmente cortando os dedos, cortando a mão, cortando o pulso, cortando o braço do ministério, e o ministério não trabalha porque não tem dinheiro para fazer as coisas. Já temos as emendas impositivas, já temos o tal do orçamento secreto, que nunca foi secreto, ele sempre foi público. É que alguns tinham vergonha de falar que levavam 300 milhões e outros não levavam nada. Ou às vezes levava 5, às vezes levava 10. Então por isso que ela é chamada de orçamento secreto, mas nunca foi secreto. Mas vai vir a bandeja de ofertas e os deputados, vamos ver quem é que vai cair nessa conspiração, porque isso é uma conspiração mesmo, isso é uma forma de corrupção. Quem é que vai cair nessa corrupção para poder apoiar o governo e depois bater palma que o governo ferrou a sociedade, ferrou o país, e a gente, todos nós, fiquem tranquilos, que nós vamos estar todo mundo de mão dada, ganhando pouco, ganhando muito, todos nós vamos pagar essa conta, no imposto do cafezinho na padaria, no imposto do pãozinho na padaria, que isso aí todo mundo tem que comer, no imposto do leite, no imposto do arroz, no imposto do feijão. Não tem. Ninguém escapa dessa cilada, ninguém escapa dessa armadilha. E ninguém vai escapar da inflação que vai vir. Nós vamos simplesmente nos arrepender daqui a um tempo
e eu espero que, se houver esse arrependimento, eu espero nem passar por esse arrependimento, mas se a gente tiver que passar, pode ser muito dolorido, e aí fica a sua decisão para os próximos anos, para as próximas eleições. Estou errado, Luiz, nisso que eu falei aí? Deixa eu mutar o meu aqui. Tá certíssimo, Tadeu, tá certíssimo. Acho que tá bem exposto aqui o grande problema, todos vão pagar essa conta, e vai ficar aquele dilema, porque você sabe que eu não sou favorável a fortalecer presidente nenhum. Eu vejo isso como um problema, exatamente por situações assim. No caso do Jair Bolsonaro, eu não gostaria de ver enfraquecido, porque o parlamento era pior, estava com uma política antiga. O governo do executivo estava com a política moderna, para o caminho que a gente precisa ir, precisa dar uma chance para o país fazer grandes reformas. Tinha algumas reformas sendo pautadas ali pelo executivo, mas não foram tão profundas assim, porque simplesmente o executivo não pode iniciar tudo. O parlamento é que tem que iniciar a maior parte das reformas legislativas, né? Reforma de sistema político, reforma do sistema eleitoral, reforma tributária, tudo isso é o parlamento que faz, não é o presidente que faz. Mas agora a gente está com um presidente lá que está com um plano absurdo, vai penalizar a classe média brasileira. E o que o parlamento vai fazer? Tem a faca e o queijo na mão se tiver plano, se tiver uma visão do que fazer. Mas a gente não está com essa oposição bem formada, né? Não temos confiança na organização da nossa oposição. Ela ainda está em formação. Temos uma oposição maior, com um senso de valor um pouquinho maior, mas não tem ainda os projetos, não tem ainda mais a tática, o objetivo. Está disperso. Então, só de valores você não faz uma oposição. Você precisa fazer uma oposição com um objetivo muito claro e com táticas para chegar nesse objetivo e, principalmente, propostas que constroem a chegada desse objetivo. E nós não temos propostas. Tem muito pouca proposta ali de as grandes reformas que a gente precisa fazer do sistema eleitoral, do sistema partidário, do regime, do sistema orçamentário, dessa questão de inverter essa lógica, de colocar segurança e infraestrutura na frente e ver o benefício de você ter mais segurança e mais infraestrutura. Tem uma explosão econômica que vem disso, e só isso já eleva o país de patamar. Mas ninguém vê isso, né? Então, essa lógica toda, a gente ainda está construindo. Só que a esquerda ela já vem com um plano já feito. Já está com um plano hipermaturado há mais de 100 anos. Ficam refinando em fóruns internacionais suas táticas, suas políticas, como é que foi na Venezuela, como é que foi na Bolívia, como é que está sendo agora na Colômbia, como é que foi no leste europeu, durante a União Soviética, como é que foi na Rússia, a Revolução Russa, como é que foi a tentativa na Itália em 1919 e 20. Eles têm todo um histórico de aprendizado aí, de como fazer subversão, que tipo de política pública funciona, qual que não funciona, o que deve abraçar em qual momento. Então, esse tipo de análise, a esquerda faz muito bem. E a gente, o que a gente faz? Né? A gente não discute plano nenhum, só fica negando os absurdos que vêm de lá. E para nós é um absurdo, para eles é toda uma política construída. Então esse que é o desafio aqui, porque nós temos os números, temos maioria de pessoas, de deputados e senadores que não são da esquerda, mas quem é que vai dominar o parlamento e a discussão e a agenda? Aqueles que têm plano. Não é? E a mobilização política, a mobilização de rua, quem é que tem? Não é a esquerda. A esquerda está tímida, coada. Eu não vi os 60 milhões ainda. Não vi esse número aí nas manifestações populares. Aliás, há muito tempo, desde a Dilma, estamos falando aí de mais de 6 anos, 7 anos aí, que a gente não vê manifestação popular em prol desses governos de esquerda aí,
com uma massa crítica que você fala assim, puxa vida, olha só a opinião pública mesmo, olha aqui em massa. Nada, eles não têm maioria. Então nós temos maioria, na minha opinião, de população e mobilização, temos maioria de ativistas, temos até maioria de deputados, só que nós não temos os planos e os partidos para apoiar esses planos e comunicar isso de uma maneira efetiva para que todo o canal se engaje. É esse que eu diria que é o grande crítica aqui que eu faço ao movimento da direita. Tá? Então, nós vamos precisar, infelizmente, mais uma vez reiterando, de população na rua para defender e cobrar desses deputados e senadores. E eu acho que essa cobrança funciona, viu? A gente já viu isso funcionar, não só tudo ao longo do mandato, mas também durante o impeachment da Dilma. Nós vimos a pressão popular como foi fundamental para que os pilares de apoio do poder ditatorial comecem a ruir. Né? Na Dilma começou com os grandes empresários. Primeiro perdeu a popularidade, depois perdeu os deputados, depois começaram a perder os líderes partidários, começaram a tirar seus ministros do governo Dilma, aí começou a perder os empresários que ajudavam todo o sistema, aí quando perdeu a mídia, aí pronto. Aí a questão de impeachment era uma questão de... Então você tem vários pilares de apoio aí que vão caindo, efeito dominó. Agora, esse atual governo que está vindo agora, que foi supostamente eleito, ele já entra sem pilar nenhum. Quem é que está dando apoio para esse pessoal? Quem é que está dando apoio de como sendo um pilar realmente forte de sustentar realmente um poder presidencial? Na minha opinião, está muito fraco. Ele já começa fraco. Balança que ele cai, viu, pessoal? Balança que ele cai. Eu não estou vendo essa força toda, não, viu? Estou vendo muita debilidade. Não estou vendo setores da economia, não estou vendo setores da sociedade, não estou vendo um grande apoiamento assim, visceral, profundo, de popularidade. Não estou vendo nada disso. Tá? Posso estar completamente errado, mas eu não acho que eu estou tão errado assim, não. Eu não estou vendo essa força toda, não. Eu acho que está muito fraco. Está ilegítimo, ninguém quer ter um grupo criminoso no poder, ninguém vai tolerar isso, e isso vai refletir, já reflete na opinião pública, certamente vai refletir nos deputados e senadores. Então eu estou otimista que a nossa oposição, através da opinião pública, vai ser forte. É isso aí, ó. O Luiz está dando a dica. Gente, eu queria agradecer demais os comentários aqui. Tá impossível ler tanto comentário, Luiz. Tá muito interessante ver os comentários das pessoas que estão assistindo a live. Então, deixa eu deixar o meu agradecimento a todos vocês, que eu coloquei um ou outro comentário aí na tela para vocês verem, mas o recado tá dado. O Luiz já deu o recado e eu vou repetir, né? A faca e o queijo está na mão do povo. A faca e o queijo tá ali para vocês cortarem. O queijo não vai vir cortado para a gente, não, gente. O queijo não vai vir numa bandeja só para você comer, não. Você vai ter que tomar a iniciativa. E nós somos 58 milhões de votos que o Bolsonaro teve, mais 32 milhões que também não votaram no partido da esquerda. Não votaram no Lula. Nós somos 90 milhões e não podemos silenciar nesse momento. Então, são setores citados aí pelo Luiz, setores da economia, né? Eu estou vendo aí um pouco o agronegócio se mexendo, o setor de transporte se mexendo, mas a gente precisa de muito mais gente. É fundamental que nessa hora a gente dê as mãos de verdade mesmo e brigue por um objetivo. Nós temos esse objetivo, então, mas não é 1, 2 ou 3 que vai fazer isso, não, né? Tem realmente há que se ter uma mobilização muito grande, responsável, obviamente, para que a gente possa reverter todo esse quadro. Luiz, meu amigo, olha, já estamos aqui com 1 hora e cacetada de live. Puta, eu queria agradecer demais, porque sabe aquela história assim, santo de casa não faz milagre, né? Às vezes você fala, não, né?
eu falo às vezes para o meu público, você tem o seu público aí nas redes sociais, eu tenho o meu público, e você fala às vezes, as pessoas não acreditam. Eu falo assim, gente, 200 bi não é legal, isso aí vai complicar a nossa vida lá na frente. Então, foi por isso que eu lhe chamei para responder essas perguntas, né, que Lula governa? Tá aí, você respondeu, né? A outra pergunta aqui que eu fiz a você aqui, né? A PEC dos 200 bilhões, né? E o que esperar de um governo de esquerda? São 3 pontos importantíssimos que eu queria muito que todos entendessem muito bem, né? É muito difícil você ter governabilidade ou ter sucesso num governo de esquerda, porque as medidas que eles acabam tomando são muito destrutivas mesmo. Você não há construção, não há edificação de nada de bom para a população, né? E o Brasil, ele tem tanta riqueza, ele tem tanto potencial, né, que vocês, muitas vezes vocês desconhecem, né? Às vezes eu cito aqui, se a gente conseguisse produzir 15% a mais no território brasileiro, que é o marco legal que está em pauta lá no Supremo Tribunal Federal, se a gente conseguir aumentar, né, o Brasil cresce demais, né, todo mundo ganha com isso, não é 1, 2 ou 3, não, todos ganham com isso, né, não é meia dúzia de fazendeiro que vai se dar bem, não, né, há um giro na economia, esses fazendeiros vão precisar de máquina, vai para a indústria automobilística, a indústria automobilística emprega mais e tem toda uma cadeia econômica que é beneficiada, né, e uma hora chega em você vai participar disso de alguma forma. Não tem como, né, um país que cresce, a sua população não ser beneficiada. Todos se beneficiam, desde que o processo seja limpo, desde que haja lisura em tudo isso. E é tudo que a gente quer. Olha, Luiz, eu quero te agradecer demais aí por você ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo, né? Tomara que as pessoas tenham prestado bem atenção e reverberem isso. O que a gente mais precisa hoje é que vocês reverberem isso, ou seja, passa isso para frente. Tanto você que é o seguidor do Luiz, como o meu seguidor, vocês consigam jogar isso nas redes sociais para que a gente possa abrir a mente dos brasileiros para eles não ficarem com medo de passar esse tipo de conteúdo para frente. Então, quando a gente fala aqui nas redes sociais, os 3 Cs mesmo, curta, comenta e principalmente compartilhem, é para que a gente possa chegar em mais pessoas. Às vezes 1, 2, 3, mas ali de pedrinha em pedrinha, daqui a pouco a gente está com o nosso saco cheio de pedra mesmo e muita gente entendendo o que a gente está tentando explicar para vocês, há muito tempo. E infelizmente, hoje as redes sociais, né, infelizmente as pessoas demoram a perceber, mas as redes sociais têm facilitado muito, muito mesmo a nossa vida. E Luiz, eu vou deixar você encerrar esse bate-papo aqui com a galera toda, né, você que explicou aí brilhantemente, gostei, e fica contigo, meu irmão, eu já desejar e lhe agradeço demais esse precioso tempo aqui com um amigo aqui. Tadeu, sempre um prazer, muito obrigado por ter sugerido essa live. De fato, eu preciso fazer isso mais vezes, eu tenho sido omisso nessa questão de fazer live, e eu não gosto muito disso, mas para atender amigos como você e excelentes parlamentares como você, que sempre teve uma proposta, sempre teve uma posição firme, tem um conhecimento, vem de um setor do Brasil, policial militar, que é de extrema importância, mas você ultrapassa a sua origem de policial militar. Além de conhecer muito bem o seu segmento, você extrapola o seu conhecimento em várias outras áreas. Então isso é muito raro de ver. Então é sempre um prazer estar aqui com você, conversando sobre esses temas que são importantes. Não são só 200 bilhões, é o rompimento de uma barreira importante para o Brasil, um marco importante para o Brasil, que era o marco de estabilidade fiscal, o marco de equilíbrio fiscal, e é isso que está em jogo. E se houver o rompimento desse marco, nós temos um problema gravíssimo de retrocesso, e para recuperar isso demora muito tempo, muito sofrimento e vários percalços aí políticos nesse interim. A política ela não segue lógica nenhuma,
ela segue incentivos e punições, ela segue prêmios e recompensas, ela não segue, infelizmente, a lógica, o raciocínio, não segue a visão, não segue nada disso. Então, na política é tudo bem diferente a dinâmica. Então é por isso que é perigoso deixar, o minuto que você conquista equilíbrio fiscal, você não pode perder, tem que segurar isso como sendo algo fundamental. E não é prejuízo para algum setor, como a esquerda vai criar. Vocês são contra tal setor, vocês são contra isso, contra nada. Inflação todo mundo paga. Então, quando vem inflação, você vai pagar, e quem vai pagar é exatamente os carentes que eles dizem que querem ajudar, em primeiro plano, estão menos protegidos com a inflação. Mas enfim, eu ainda sou otimista com essa oposição, considerando que há essa mobilização de hoje, ela vai ser persistente, ela ainda vai gerar muitos frutos aí. Não vejo legitimidade nesse governo, não vejo que que ele tem força além desses pequenos pilares aí de dentro da máquina pública, de juiz e mídia que estão dando apoio, e esses também dá para você contornar. Eu acho que a opinião pública tem como descredenciar esses pilares de apoio aí que são fundamentais para eles, e a gente transformar isso aqui num estado de direito de verdade. Essa que é a minha missão pessoal, né? Eu sempre reitero isso. Eu não gosto de ter mandato, eu gosto de ter objetivo, gosto de ter missão. E eu tenho comunicado isso consistentemente para todos que me honraram com o seu voto e que me colocaram de novo com mandato. Meu mandato continua estabelecer o país como um Estado de Direito de primeiro mundo, né? Tivemos essa eleição, na minha opinião, um grande percalço, né? Um grande risco que se coloca nessa trajetória. No entanto, vai engajar a população para entender o que é o presidencialismo, se reforçar o poder do presidente. Olha o problema que vai dar agora. Olha o problema que vai dar reforçando esse presidente aí. Então vamos ter que fazer esses grandes debates de assistencialismo. O que é o melhor para fazer assistencialismo? É o poder federal ou é o poder local? Quem é o melhor? E qual é a função do poder federal, se ele deixa de fazer tudo isso? Como é que fica a organização? Isso tudo tem que debater. Não se debate nada disso. Fica nessa demagogia populista barata, mimificada, e aí temos uma situação polarizada, um voto de identidade. Eu não gosto da identidade dele. Ele tem uma origem tal, eu gosto dele. Ele fala grosso que nem tal, não sei o quê. Ele fala fino que nem... Então, é tudo uma coisa personalística. A gente tem que começar a defender pautas de verdade que vão salvar esse Brasil para sempre. É isso que é a missão aqui, a minha missão pessoal. Para isso vocês contem comigo, tá? E o deputado Tadeu é um grande parceiro nessa missão. Espero que ele volte ao plenário, se é isso que ele queira, no futuro. Se não, tenho certeza que ele vai ajudar na política da maneira que ele quiser. Mas ele é fundamental aí nesse processo também, tá? Um grande brasileiro e está se dedicando aqui para informar os seus seguidores, informar a todos nós, me ajudando até a sair um pouquinho do casulo aqui, fazer uma live. Então, só tenho a agradecer aqui ao deputado Tadeu. Meus amigos, um grande abraço, hein? Muito obrigado, Tadeu. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo, hein? E olha, Deus nos abençoe 15 de novembro, tá? Para um grande início de um novo Brasil. Espero, assim espero. Vamos, pé direito. Grande abraço.